À mesa para vocês. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um nhoque de batata, uma clássica receita italiana que não nega as origens, né? Para começar, eu dei uma agilizada já no processo. Eu coloquei batata Asterix para cozinhar e espremi uma parte, mas eu deixei uma para mostrar para vocês, tá? É muito importante a escolha da batata certa para poder fazer esse nhoque, porque essa batata ela não absorve muita água, então ela é mais macenta, então ela é ideal para fazer esse tipo de preparo. Para quem não conhece, a batata Asterix é aquela que tem a casca rosinha. Essa aqui já tá cozida, então a casca já não tá mais rosa, mas ela é a casca lisa, a casca rosa, então é muito fácil de achar em qualquer supermercado grande. Eu cozinhei a batata com casca justamente para que ela não absorva tanta água e a nossa massa de nhoque não desande. Depois que eu cozinhei a batata, aliás, eu coloquei só ela coberta com água e sal, deixei cozinhar até ela ficar mole, mas não desmanchando, que deve demorar mais ou menos de 25 a 30 minutos. Depois eu tirei e descasco ela. Eu prefiro descascar ela depois porque eu acho que a gente perde menos batata também, e além do lance de absorver água. Então eu boto uma luvinha, ó, e mesmo com o dedo bem gentilmente eu vou arrastando a casca e ela já sai toda a casca sem perder muito da polpa. Então tiro aqui toda a minha batata. Esses pontinhos pretos a gente precisa tirar. Ou eu vou tirando com uma faquinha, ou antes ou depois. Também esse é um medidor de saber se a minha batata tá boa. É sempre bom cortar a batata no meio depois de cozida, quando você cozinha inteira, porque às vezes ela tá estragada por dentro, você só percebe depois que você espreme ela. Então essa fica aí, fica a dica do Mesa pra vocês. Bom, eu quero agradecer todo mundo que tá visualizando nossos vídeos. A gente tem recebido muitos comentários bem legais e pessoas pedindo receitas, esse é o espírito. Então, muito obrigado a vocês que assistem e nos acompanham. Pronto, batata descascada. Essa é a batata que eu previamente descasquei para agilizar a receita. Vou colocar no espremedor de batata. Aperto. Pronto, batata feita. Um grande truque dessa receita ao contrário do que todo mundo fala e mesmo do que eu aprendi, na prática as coisas às vezes são um pouco diferentes. Todo mundo me fala sempre, faça um nhoque de batata com a batata quente. Na prática isso não dá muito certo. Um mix, quando você começa a misturar a massa, ela começa a ficar muito mole. O nhoque é uma receita que você tem que fazer muito rápido, porque a batata, por causa da água, ela começa a desandar mesmo. E eu prefiro fazer ela com a batata de morna a fria, porque eu acho que ela dá mais certo, é muito melhor. É uma receita que você pode fazer com qualquer quantidade de batata, você não precisa fazer com uma quantidade específica, na verdade. Eu geralmente calculo, pelo número de convidados que eu tenho, uns 200 gramas de massa por convidado, que isso incluindo macarrão, espaguete e tudo mais, dependendo do molho. Porque o molho também dá uma pesada. Então, de repente, 200 gramas de massa é o que eu calculo. E recomendo pra vocês quando forem receber alguém. Bom, eu nem pesei quanto de batata tem ainda. Eu simplesmente cozinhei, comprei 1,5 kg, mas não pesei quanto ficou no final. Então, vou colocar ela aqui no meu bowl. E eu já vou falar pra vocês quanto que é a conta. Então, aqui nós temos 1,350 kg de batata. Eu recomendo que vocês usem 30% do peso da batata em farinha. Vamos lá, quanto que vai dar? 405. Bom, eu vou colocar 405 gramas de farinha. É 30% do peso da batata depois de cozida, então vocês façam as contas aí na calculadora que a receita não vai ter erro. Então vamos lá. 405 gramas.
Sal. Sal é sempre a gosto, não tem muito peso, então eu coloco duas mãozadas aqui e já falo pra vocês quanto foi. Foram 25 gramas de sal. A quantidade de sal varia muito da quantidade de batata que vocês vão colocar. Então é sempre bom colocar e experimentar, porque batata é muito difícil de acertar o ponto do sal. Vai depender da batata, se ela tem muita água, se ela tem menos. Então coloquem e vão experimentando pra dar o ponto. Vou colocar pimenta do reino moída. Eu gosto de usar pimenta do reino moída na hora, porque ela tem um gosto diferente, ela dá um gosto de fresco mesmo, não tem aquele gosto de saquinho. Noz moscada. E 2 ovos. 2 ovos inteiros que eu vou colocar pra fazer um mix na minha massa. Vou começar a preparar agora meu nhoque com todos os ingredientes separados. Misturar bem, essa parte é muito importante, porque uma mistura bem feita quer dizer que vai ser um nhoque com sucesso. Então eu preciso misturar bem, mas eu não posso sovar essa massa. O que é sovar? Sabe quando a gente faz pão e fica trabalhando a massa? Joga ela na bancada, a massa faz bolinha, joga ela na bancada de novo. Isso tudo desenvolve glúten na massa. E ela fica elástica. E o meu nhoque não é uma massa de pão. Então eu só preciso misturar os ingredientes, na verdade. Eu não tenho que sovar a massa. Então, ó, dei uma misturadinha aqui. Vou jogar ele na bancada pra terminar de misturar melhor, porque esse bowl aqui ficou muito pequeno. Vamos lá. Ó, tá vendo, ó? Aqui eu misturei e aqui ela não tá misturada ainda. Então, eu preciso dar uma caprichada aqui nesse mix do nhoque. Pronto, galera. O nhoque tá pronto, a massa. Percebam que ele não fica farinha sobrando, ó. Ele não gruda na mão, ó. Só preciso tomar cuidado, ó. Tá vendo com esse gruminho de batata que não foi espremido direito? É isso que eu preciso tomar cuidado quando eu faço nhoque. Por isso que a mistura é muito importante. Esse gruminho aqui eu vou tirar ele da massa, porque a hora que eu fizer os rolinhos ele vai me dar um problema ali, porque o nhoque não vai dar liga. Bom, então a massa tá pronta. Se vocês fizerem essa proporção que eu tô falando, usarem a batata certa, vocês não vão precisar colocar mais farinha, tá? Vocês viram que minha massa tá super boa. Agora eu vou colocar farinha na bancada só pra ele não grudar e eu poder trabalhar melhor a massa. Mas na verdade a farinha, o ponto do nhoque é esse. Ele faz um rolo, ele não gruda na mão e ele fica super bonito. Agora vamos lá. Processo de corte. Eu prefiro dividir ele em discos, como assim eu vou cortando. Esse disco eu divido em 2. E aí eu começo a abrir o rolinho do nhoque. Com as 2 mãos eu vou fazendo minhoquinha. Relembrem os tempos de brincar de massinha da escola. Eu vou fazendo a minhoquinha aqui do nhoque. Pronto, fiz o rolinho. E isso é muito pessoal, o tamanho do rolinho. Por quê? Porque quando eu cortar, vai depender do tamanho do nhoque que eu quero fazer. Então eu posso fazer um nhoque menorzinho, assim. Posso deixar o rolinho um pouquinho mais grosso, fazer um nhoque maior. Eu prefiro deixar eles menorzinhos. Assim, dessa forma. Joga um pouquinho de farinha neles. E agora vai depender muito do teu entusiasmo para fazer nhoque. Porque eu posso cozinhar ele simplesmente assim, quadradinho. Ou eu posso fazer ele um pouco mais estilizado e bem artesanal, bem italiano. Como? Com um garfo, eu pego o nhoque, viro, ó. Aqui tá o nhoque que eu cortei. Essa é a parte que é o corte da faca. Com o polegar, eu giro ele, ó. E ele vai ficar
o nhoque de conchinha. Eu tenho outro instrumento que eu comprei especificamente para isso, que é o que os italianos usam, que é a madeirinha com os frisos para poder fazer isso do nhoque. Então eu viro e viro de uma vez só. De novo, de novo, de novo. Gente, isso é treino, são muitas receitas de nhoque para poder ficar assim com essa prática e rapidez. Mas fica aí a critério de vocês. Vocês vão querer um nhoque de conchinha ou um nhoque só. Bom, esse é o nhoque. Eu vou terminar de fazer essa massa e volto pra vocês, pra gente cozinhar junto e mostrar o ponto pra vocês, tá? Pronto, gente. Terminei de fazer todos os nhoques. Naquele bem artesanal mesmo, com as ranhuras. Eu gosto de fazer dessa maneira, por quê? Porque o molho prende na massa, né? Na verdade, a função da ranhura no macarrão é essa, no penne rigate, todos. Quando tem a ranhurinha, porque a hora que você joga o molho, ele dá aquela prendida na massa. Então você não precisa daquele molho aguado. A massa já fica toda envolta no molho. Agora o momento mais fácil, que é cozinhar o nhoque. Água fervendo com sal. E eu vou colocando os nhoques aos poucos. Eu separei aqui uma travessa para poder escorrer o nhoque. Bom, eu pego com a própria espátula, vocês podem colocar com a mão. Ó, água fervendo. Nhoque na água. Vocês têm que colocar aos poucos, isso vai depender do tamanho da panela de vocês. Eu vou colocar umas 4 espátulas dessa. Vou deixar cozinhar. Olha, os nhoques estão começando a subir. E eu vou tirando os que vão subindo. Porque esse é o ponto de cozimento deles, tá? Assim que eles começarem a subir, eu vou dar uma mexida aqui só pra ele desgrudar da panela. Aqui, ó, começou a subir. Eu vou tirar. Se eu deixar muito, ele vai começar a desmanchar dentro da água. Esse eu vou colocar num pirex. Gente, esse nhoque que já tá aqui na travessa, eu vou colocar um pouquinho de azeite nele pra ele não grudar um no outro. Eu vou usar ele agora mesmo, assim que cozido. Eu já vou colocar no molho, porque eu já vou servir no tempo já. Se vocês quiserem guardar ele pra servir um pouco mais tarde, eu recomendo que assim que vocês tirem ele da água, coloquem num bowl com gelo e água pra parar o cozimento. Depois escorram, coloquem numa travessa e coloquem um pouco de azeite, que daí ele não vai grudar e eu posso usar ele mais tarde. Quando eu for usar de novo, na hora de eu usar depois que ele estiver cozido, eu só vou colocar no molho e esquentar, bem rapidamente. Pronto, gente, terminei de cozinhar toda aquela massa de nhoque. Rendeu bastante esse 1,3 kg de batata. Então, é isso aqui que rende, tá, gente? Eu não sei porque eu não pesei. Eu vou montar um prato pra vocês verem. Depois que o nhoque estiver assim, eu posso jogar um molho aqui. Ou eu posso colocar ele no prato, como eu vou fazer. Colocar um molho por cima. E dar aquela e montar pra ficar lindo. Eu quero agradecer a minha mãe, a Cris Prime,
porque ela me deu esses pratos de cerâmica lindos e aqueles outros utensílios de cerâmica que eu tava usando no começo da receita pra colocar sal e colocar o ovo. Eu uso direto, eu adoro. Acho lindo, muito obrigado, mãe, um beijo. Agora vamos terminar aqui essa receita. Um molhinho de tomate caseiro, que a gente vai ensinar mais pra frente. Aqui em cima do nhoque. Deu até água na boca, né? Fala sério. E pra finalizar, umas folhinhas de basilicão. Bom, espero que vocês tenham gostado. Esse é o Mesa Pro 6. Um beijo, até a próxima.